Olá, boa noite. Tem alguém aí? Bom, gente, tentei fazer aqui pelo notebook, mas deu problema. Mas como eu já tinha transferido esse dia para outro dia, né? Tinha feito esse cancelamento. Então, bora concluir hoje mesmo. Hoje iremos falar sobre bullying. Tem alguém presente? Iremos explicar que bullying não é como a gente pensa, a forma com que a mídia, né, divulga. Olá para quem tá chegando. A transmissão tá um pouco atrapalhada porque eu estou fazendo pelo celular, tá, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação para quem tá aqui, para quem tá chegando. Bom, hoje iremos falar sobre bullying, né, pessoal? Bastante pessoas legais aqui, presentes. Bom, como eu tinha prometido para vocês, né, eu abordaria o tema bullying hoje, né? Por quê? O bullying, ele é muito divulgado. Só um instante aqui. Ele é divulgado como se fosse qualquer xingamento, qualquer exposição à pessoa, né? E aí a gente vai ver que não é qualquer xingamento, qualquer exposição à pessoa, não é mesmo? Então a gente vai estar falando sobre bullying como combinado. Bullying é só para os ricos. Ai, meu Deus. Só mudou o nome, né? Porque as ofensas sempre aconteceram, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já tem gente aí o suficiente, né, para estar ouvindo. Vamos começar. Bom, gente, abordaremos hoje bullying, tá? Vou trazer aqui como autoridade, tá certo? Representativa no Brasil, que é a Cleo Fante, tá? Ela é educadora e ela é autora do livro, chama-se Fenômeno Bullying. 2 pontos. Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. É da editora Verus. Então, quem quiser pesquisar sobre a educadora, a escritora, Cleo Fante, tá? Ela é autoridade no assunto no Brasil desde muitos anos. Eu tinha feito esse curso com a Cleo Fante há anos, tá? Inclusive, até coloquei o diploma aí também no Facebook para vocês verem o nome dela direitinho, tá bom? Eu achei de suma importância, por quê? Porque todo mundo que acompanha a minha página ou o meu Facebook sabe que eu gosto de falar desses contextos, desses temas do dia a dia, né? De estar abordando, trazendo uma abordagem mais científica para vocês estarem mais a par do assunto, né? A mídia em si, ela divulga o bullying como qualquer xingamento, qualquer exposição à pessoa, qualquer opressão, e não é. Vamos ver aqui que o bullying, ele requer alguns requisitos para se taxar como bullying. O meu som tá bom, gente? Tá conseguindo me ouvir? Porque como eu tinha falado, eu estou pelo WhatsApp, pelo celular, e eu encerrei aqui no notebook. Por isso que eu fiz várias transmissões, tá? E fui rompendo, fui abortando as transmissões. Tá bom o som aí pelo celular? Então, vamos lá. Como eu tinha falado, a autoridade responsável no Brasil é Cleo Fante, mas esse assunto, primeira vez que ele foi abordado foi em 1970, tá, gente? Na Noruega, pelo nome, deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui o nome do autor. Eu esqueci aqui, mas pelas minhas anotações depois eu falo com vocês. Mas é desde 1970 que a primeira vez foi abordado o termo bullying. Por quê? Porque lá na Noruega estava se descobrindo que vários adolescentes estavam suicidando-se, tá bom? Por conta de xingamentos, por conta de exposição, por conta de esses tratamentos degradantes, né? Que a gente sabe que todo tratamento verbal, né, psicológico, traz para a pessoa. E a gente vai estar falando aqui também que só se atinge com o bullying aquelas pessoas que não auto se conhecem. Então, para quem vai ficar aqui até o final, eu vou estar falando dentro da abordagem sistêmica, como que acontece, como que a gente, ser humano, infere isso, como a gente percebe, tá certo? Então, o bullying, gente, tem vários requisitos. Primeiro, a gente precisa, para ser bullying, para não ser qualquer xingamento, qualquer tirania, qualquer ameaça, ele precisa ter um contexto. Qual é o contexto social? Ele acontece em qualquer contexto social, seja ele escolar, ambiente de trabalho, familiar. Então, qualquer contexto social acontece o bullying, tá? Mas quais os outros requisitos?
ele precisa do autor, aquele que comete o bullying, tá? Ele precisa da vítima e ele precisa também do espectador. Mas esse espectador, ele tem uma característica peculiar. Esse espectador, eu até coloquei aqui como observação, ele precisa ser típico. Por que esse espectador, aquele que vê, aquele que está vivenciando, presenciando aquela situação de bullying, por que o espectador tem que ser típico? Por quê? Porque no bullying não é um mero xingamento, que eu xingo a pessoa, aquilo sai na raiva. O bullying, ele acontece de uma forma repentina, tá? A gente xinga a pessoa, expõe a pessoa de uma forma repentina, mas ele acontece, tá? De forma repetida, tá certo? Por isso que o espectador tem que ser típico, ou seja, no ambiente de trabalho, ou no ambiente de escola, ou em qualquer outro ambiente, ou seja, sempre tem aquele grupinho que sempre tá ali presenciando o tratamento, tá certo? Não correspondente, tá? De maneira, então, repentina e sempre de maneira rotineira, né? Tendo aqui, como eu tinha falado, o autor, a vítima e o espectador, né? Que é aquele típico, ou seja, aquele que sempre tá ali no mesmo ambiente que sempre acontece, tá? O bullying, sem o in, tá? Sem o ing, ele significa o quê? Valentão, brigão, tirano, é aquela pessoa que sempre está perseguindo o outro de forma rotineira, aquele que tira mesmo de forma taxativa, de estar implicando, de estar ali trazendo desconforto, tá certo? Então, bully sem o ing, tá? Porque o ing é gerúndio, o NDO, ou seja, comprar, comprando, então é gerúndio, tá? O IND no inglês. Então, bully por si só, B-U-L-L-Y, quer dizer valentão e brigão. Tá? Então, o bullying também ele é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato, tá? Eu tenho que estar lendo aqui, não que eu não tenha me preparado, não que eu não saiba do assunto, mas em respeito a vocês que estão aí, porque quem me segue sabe que eu gosto de estar lendo, porque são várias laudas, várias pautas que eu preparo para vocês, para não passar nada desapercebido, pra gente também não se perder, tá? Isso tudo é respeito e consideração para você que tá aí do outro lado. Tá certo? Então, vamos relembrar que o bullying, ele acontece de forma repentina, sempre de forma rotineira, ele tem sempre o autor, a vítima e o espectador, que é sempre típico. Por que que é típico? Se alguém te perguntar, porque sempre acontece no mesmo ambiente, sendo ele de trabalho, sendo ele de escolar, sendo ele familiar. E sempre partirá da mesma pessoa. Ah, um xingou aqui, outro xingou ali, isso é bullying? Não, tá? Sempre vai partir de uma única pessoa, tá? Ou de duas pessoas, de uma ou mais, mas sempre aquele grupo, sempre vai partir daquele grupo, tá, gente? Essa é a característica do bullying, tá certo? Por quê? Porque é o tirano, né? Então ele vai ser sempre aquela pessoa que vai implicar com você. Pode acontecer aqui em qualquer ambiente familiar, já falei também, tá? As características do bullying também já falei. E é muito bacana também da gente estar pincelando aqui dentro no que tange a área jurídica, em qual sentido? Eu tinha separado aqui o crime contra a honra, os crimes contra a honra, no que tange a calúnia, difamação e injúria. Por quê? Porque nós sabemos que o bullying não é qualquer xingamento, tem todos esses requisitos, mas, né, se ele acontecer, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode também estar recorrendo, né, os recursos jurídicos, a gente pode estar indo até a justiça, está, na verdade, processando essa pessoa, né, por crimes contra a honra. Ou seja, atingiu meu decoro, minha honra, minha integridade psicológica, é aquilo que eu entendo como dignidade humana, como percepção de ser humano, é subjetivo, atingiu a minha subjetividade, aquilo que eu penso sobre mim, né? Então, a gente pode estar entrando aí com um processo, ou seja, usando aí o recurso de quê? De estar colocando destrinchando, discorrendo no processo os crimes contra a honra, tá certo? Mas a gente tem aqui, na verdade, 3, e aí a gente precisa adequar. No caso de calúnia, é caluniar alguém, né? Mas caluniar alguém quer dizer que no sentido, se imputar você falsamente,
né, algum crime ou alguma coisa, dizer alguma mentira contra você, vai atingir a sua honra no sentido de calúnia, ou seja, vai imputar falsamente algo àquela pessoa, né? Aquela pessoa fez tal coisa, olha, aquela pessoa fez tal coisa, né? E a pessoa tá ali presente e tá ouvindo, imputou falsamente algo àquela pessoa que ela não fez, então é calúnia, tá? Fazendo aqui a diferenciação. A difamação é difamar alguém, ou seja, é imputando fato ofensivo à sua reputação. É sempre tem terceiros ali assistindo, tá? A injúria, a calúnia não necessariamente, e nem a injúria, é ter aquele grupo de pessoas. Muita gente, né? Só mais um para poder imputar mesmo o fato para dizer que é falso, né? Mas precisa aquele mover de pessoas, né? Tem mais um e tem aquele ali que está presenciando, já se transforma num crime contra a honra, né? No caso da calúnia. A difamação precisa de outras pessoas ali presentes, né? Quanto mais pessoas presentes estiverem, mais agrava o negócio, não no sentido de lei, mas no sentido assim, né? Aquilo vai aumentando como se diz, a repugnância na pessoa, a raiva na pessoa, né? E ela tende a ir pelas vias jurídicas mesmo para estar recorrendo aí seus direitos. A injúria, né, é ofender a dignidade e o decoro, ou seja, você falar alguma coisa que a pessoa se sentir injuriada, ela pode falar alguma coisa contra mim, eu não me sentir injuriada, isso é subjetivo, tá? Então a pessoa vai escolher e entrar com injúria. Então tem 3 aqui, circunstâncias, calúnia, difamação ou injúria. Tem aqui também o assédio moral. Por acontecer em vários contextos sociais, como eu tinha falado aqui, pode acontecer no contexto da família, do trabalho, né, em outros contextos sociais. Então, por acontecer que no ambiente de trabalho, que o assédio moral ele parte do contexto, né, de trabalho, não necessariamente partindo do seu chefe, mas pode partir também de um amigo de trabalho. Você pode também estar processando no caso de assédio moral, né? Uma conduta repetida, né, repetitiva e de forma de perseguição. Tem gente que acha que assédio moral só se taxa no sentido de xingamento, ameaça, piadas, insultos. Não é, mas aquela perseguição rotineira, em qual sentido? Sempre dá vários trabalhos só para aquele trabalhador, incutir mais responsabilidade nele do que nos demais, né? Tá sempre expondo ele como um mau funcionário. Tá? Por que eu falei tudo isso e fugi um pouco? Porque o bullying, ele se taxa pelo xingamento, pelos maus tratos, pela tirania, pelo desrespeito. Então, as pessoas podem recorrer também às vias jurídicas, a via jurídica, ok? Taxando nesses crimes, né, de assédio moral no sentido de ambiente de trabalho, já que o bullying acontece em vários contextos sociais, como eu citei aqui, ambiente de trabalho, família, né, dentre outros, escola, ou a pessoa pode entrar também em via jurídica também, por via jurídica, nos crimes contra a honra, como eu tinha falado aqui, injúria, difamação ou calúnia, tá? Saindo um pouco disso, voltando aqui na sua totalidade, o bullying, tá? É muito interessante a gente estar ressaltando aqui novamente que o bullying, como eu tinha falado lá no início, que ele foi estudado a primeira vez em 1970, tá? Eu achei o nome aqui do autor, tá? Que levantou essa causa, foi Dan Olius, o nome dele, lá na Noruega em 1970. Foi a primeira vez que foi falado em bullying. Por quê? Porque os adolescentes estavam se matando, né? Que é aquilo que eu tinha falado aqui. Estava cometendo suicídio. Em qual sentido? Se sentiram, como se diz, ofendidos, né? E constrangidos. E como a pessoa não consegue lidar com esses problemas pessoais, tá, gente? É uma pessoa que não se conhece. A gente vai estar falando aqui dentro de uma abordagem sistêmica. O que acontece dentro de uma pessoa que sofre bullying, né? Porque ela não se conhece, a pessoa, na maioria das vezes, ela acha como a solução, uma solução mais trágica, que é o suicídio. E, em sua maioria, crianças e adolescentes. Por quê? Porque são pessoas que estão em processo de transformação e descoberta. Crianças ou adolescentes. Então, tende mesmo a ir por esse caminho. Então, se é uma criança que se conhece, se é um adolescente que se conhece, que é trabalhado em casa, de que faz parte, né, como se diz, alguém dizer algo que não vai de encontro com aquilo que você pensa sobre você, ou te xinga, ou fala mal, para ela saber contornar ali no dia a dia. Mas a pessoa que recebe, como se diz, a reclamação por conta desse adulto, ou criança, ou adolescente que seja, tem que mostrar respeito para essa pessoa que está contando a respeito do bullying, se você não presenciou,
impondo respeito já naquela hora, indo contra o grupo, na verdade, né? Dizendo que não está certo, ou entrando em defesa daquela vítima, de alguma forma encaminhando ela para o psicólogo, mostrando que você está ali para ouvir. Então, mostrar o respeito é muito importante e não ser omisso nessas horas, né? Eu acho muito legal que também a gente está falando, de estar pincelando novamente o autoconhecimento. Então, se é uma pessoa que não se autoconhece, não se autoafirma, depende da opinião de terceiros, né, para se autoafirmar, para se autoconhecer, para se autovalidar, a pessoa tende a ir para um caminho mesmo assim do suicídio, né, canalizar de uma forma, como se diz, bem negativa, tá? Porque o que acontece? É igual eu anotei aqui, transeuntes não nos conhece. É igual alguém chegar aqui e dizer alguma coisa, olha, Michele, você é isso, isso, isso. Bom, as pessoas não conhecem da minha vida no real, né? Porque eu não saio por aí contando algumas coisas. Então, se alguém disser alguma coisa contra a minha pessoa e eu levar para o pessoal, guardar aquilo, né, como verdade, tomar aquilo como verdade... e não fazer aquela releitura dentro de mim, ou seja, bom, o que a pessoa está falando não é certo, bom, o que a pessoa está falando não é verdade, porque eu me autoconheço e eu sei que até aqui é mentira, até aqui é verdade, bom, o que eu vou aproveitar é isso, o que eu não vou aproveitar é aquilo. Então, tudo está relacionado ao autoconhecimento. Tudo está relacionado ao contexto familiar, a forma com que aquele núcleo familiar percebe os elogios, percebe as intrigas, percebe a forma com que as pessoas, né, trazem algo de forma negativa. Então, o contexto familiar em si, quando a gente fala da constelação sistêmica, é isso. É a gente olhar a constelação do céu como se fosse isso, né? Se fosse a nossa família, são os integrantes, são as estrelas. Bert deu esse nome, né? De constelação familiar. A constelação como se fosse as estrelas, como se fossem integrantes da nossa família. E o sistêmico no sentido do sistema o quê? Familiar. A constelação familiar, ela estuda a geração da família, né? Ou seja, a gente estuda que lá atrás alguém sofreu alguma violência, lá atrás alguém da nossa família, como se diz, sofreu algum constrangimento, não soube, como se diz, trabalhar, canalizar essas situações, então vem de geração a geração de forma inconsciente, tá? Carregando de uma geração para outra, e isso chegou até mim. Então é bom a pessoa estar fazendo uma terapia, tá fazendo uma psicanálise também, para poder estar fazendo um autoconhecimento, ver o que está na origem da psique, e tá fazendo também uma constelação sistêmica, tá certo? Para poder estar se conhecendo e vendo aonde que é necessário quebrar com essas gerações, quebrar na percepção, tá certo? Dessa pessoa. O que eu coloquei aqui, que bacana também, que eu coloquei aqui, que quem pratica o bullying, tá, gente? Também está sofrendo, não só a vítima sofre, quem assiste, que é o espectador típico, lembra que eu falei que tem esse termo típico, porque sempre acontece no mesmo contexto, sempre com as mesmas pessoas ali, implicando aquela mesma pessoa. Então, tipicamente na família, tipicamente com aquele contexto ali da família, da sociedade, da escola, que seja. Então, o traço de quem pratica bullying, todos nós precisamos de terapia mesmo, verdade. Merielle é minha irmã. Oi, Merielle, tudo bem? Todos aqueles que praticam bullying também são vítimas. Por quê? Porque são pessoas inseguras pela abordagem sistêmica. Se a gente for puxar mesmo a constelação dessa pessoa de geração em geração, a forma com que a pessoa se coloca, a forma com que a pessoa se percebe, porque na constelação familiar a gente trabalha o pertencer, ou seja, a pessoa está dentro de um sistema. Qual sistema? Família. Qual é o pertencer? Será que essa pessoa é ouvida? Será que essa pessoa chama vamos dizer assim, esse contexto familiar, será que chama essa pessoa? Ou seja, numa família que tem 3 pessoas, né? 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos. Será que esse contexto familiar com 4 pessoas chama essas 4 pessoas no pertencer? E qual o sentido? Será que eu como pai, eu como mãe, eu percebo o filho caçula e o filho mais velho? Ou vice-versa, o filho mais velho, o filho caçula? Esse é o pertencer. Será que eu tenho voz na minha família? Será que eu me percebo? Será que eu me autoconheço? Então, essas pessoas que geralmente praticam
o bullying, são pessoas também vítimas, tá? Não tô aqui defendendo, mas tô falando dentro de uma abordagem sistêmica. Então, são vítimas aquele que sofre, aquele que está vendo que é o espectador, né? Típico, aquele que está vendo aquele tipo de violência, que ele vai também, ele tem que ser tratado também, porque ele tende a levar isso também com ele, tá? De forma inconsciente. E aquele que está praticando. Em qual sentido? Que aquele que está praticando, em sua essência, se a gente for puxar, ele é uma pessoa insegura, uma pessoa que quer chamar atenção, quer ser popular, quer ser poderoso, né? Eu fiz as minhas anotações aqui, não passar nada desapercebido. Ele quer obter uma boa imagem dele, né? A real aqui é que quem comete o bullying, ele não aprende a transformar a sua raiva em diálogo, tá? Ou seja, se ele não tem esse pertencer dentro do seu contexto familiar, ou seja, se ele não tem voz dentro da família dele, na hora da raiva, como ele não consegue canalizar aquilo para o diálogo dentro de casa, ele tende, na hora da raiva lá na rua, ele canalizar isso de outra forma, às vezes através da violência, para chamar a atenção de terceiros, tá? Então, lembrando aqui que quem sofre bullying, quem pratica e quem está vendo, tá? Que é o público ali sempre típico, sempre certo, tem aquele público certo ali, precisam de tratamentos, precisam de psicoterapias, tá? Tanto quem faz, tanto quem vê e tanto quem é vítima. Bom, são vários pontos aqui que eu não quero que passe desapercebido. É como eu falei, né? Eu anoto aqui em respeito a vocês pra gente fazer tudo certinho. O que é legal aqui também, já falei do pertencer, né? Se é uma pessoa que a família não chama para o pertencer, ou seja, não percebe cada filho, cada função dentro da família, cada pessoa dentro da família, não valorizando todos que estão dentro da família, não chamar esse pertencer, não chamar essa pessoa para se perceber, para se transformar uma pessoa positiva, uma pessoa, né, que tem autoconhecimento, que se percebe, ela tende a canalizar isso na rua, repetindo, né, na forma violenta, para chamar a atenção de terceiros, tá? Então, em suma, quem pratica bullying é uma pessoa insegura, uma pessoa que precisa de amor, carinho, tanto quanto, tá, gente? Tanto quanto. Então, os envolvidos aqui, realmente, eu coloquei em destaque aqui o alvo, né? Que geralmente a gente coloca em destaque a vítima. A gente acha que a vítima é o ápice, né, do bullying, mas não. Então, quem assiste minha live sabe, a partir de hoje, que todos três são vítimas. Oi, Antônio Brito. Obrigada, tanto carinho. O autor, o alvo e o espectador típico, tá? Então, os três precisam ser tratados e precisam ser reconhecidos dentro desse sistema, tá certo? Porque tanto aquele que tá sempre ali na expectativa de alguma coisa acontecer, eu tô sempre ali me propondo a ver, assistir aquela situação, ou tanto eu como vítima, sempre me prestando ali, de estar ouvindo, de estar aceitando, e eu como autor sempre tá fazendo e aceitando sempre ali, né, de estar fazendo, ou seja, todos eles precisam de um tratamento, todos eles precisam ser percebidos, precisam ser analisados, tá? Não descaracterizando ninguém, não desconsiderando ninguém. Eu tô fazendo de uma forma meio corrida para não ficar enjoativo, porque eu tenho percebido que as minhas lives têm ficado muito extensas, tá? Então, quanto mais eu resumir, vai ficar melhor, né? Mas não tá passando nada desapercebido aqui, tá certo? Então, essa parte aqui também já falei. O legal aqui também da gente estar falando que pessoas alvo de bullying, tá? Geralmente, quem são aquelas pessoas que são alvo? Aí, no caso aqui, eu tô falando de quem? Da vítima, né? Que tem um autor, tem um alvo que é a vítima e tem o espectador típico. Michele, você tá sendo chata, que toda hora você tá repetindo. Mas tem que repetir para vocês saírem daqui, na hora que encerrar a live, para vocês já ficarem já com aquilo incutido, tá? Porque o cérebro, ele aprende mesmo na repetição. Quanto mais a gente repete, a gente tende a aprender, tá? Então, voltando aqui, o alvo do bullying, ou seja, a vítima, tá? Em suma, é uma pessoa também insegura, porque o autor faz para se afirmar, faz para ser ouvido, ou seja, lembra do autor que ele não pertence naquela família, em qual sentido? Envolve o não pertencer, não está sendo chamado para aquela família, não está sendo percebido naquela família, então ele tende praticar o bullying para chamar a atenção de terceiro, para ser aprovado, para chamar atenção. Então a vítima, ele também é tanto quanto carente, tá? Tanto quanto o autor. Por quê?
Porque se eu tenho uma autoestima, não sofro de baixa estima e tenho uma autoestima, eu não vou aceitar aquilo, tá? Porque o que acontece, como o bullying ele se caracteriza de forma repentina, mas não de forma única, como a gente viu lá no início, mas sim de forma repetida. É de forma repentina, porque acontece de repente, mas também de forma repetida. Então, se eu me coloco como vítima e sempre estou sofrendo aqueles maus tratos, quer dizer que eu sofro de baixa autoestima, ou seja, eu estou aceitando aquilo como verdade para mim. Já uma pessoa que tem autoestima, ele não vai aceitar aquilo como verdade, né? Vai ouvir uma vez ali, bom, vai canalizar, vai internalizar, vai filtrar o que é verdade e o que não é, e da próxima vez, quando aquela pessoa vier colocar ela naquela situação de vítima, ela não vai aceitar, né? Que isso aí dá uma outra live, que é o que nós falamos da agressividade, mas vamos dar uma pinceladinha aqui. Lembra que nós falamos dos bonecos, da âncora e dos bonecos, fizemos aqui uma relação da agressividade? A agressividade, ela é saudável em qual sentido? Nesse sentido aí seria saudável em qual sentido? Bom, ó, até aqui você vai. Você não repete mais isso, não gostei. Você tá me entendendo? Então a agressividade até aí, ela é por conta, ela é boa, tá? Só para você barreirar o limite do outro, mostrar o respeito por si mesmo. Mas não no sentido de você carregar a agressividade todos os dias, fazer dela sua âncora e achar que você tem que toda hora estar agressivo, toda hora indo contra as pessoas, fazendo da agressividade o seu troféu. Não é isso, mas usar a agressividade aqui no sentido de um certo ponto, num certo teor, tá? No sentido de, olha, você vai só até aqui e pronto, acabou. Amanhã já não vai ter mais auê, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque o bullying, repetindo, ele acontece de várias vezes, né? Partindo da mesma pessoa ou do mesmo grupo, várias vezes. Então, claro, evidentemente que a vítima, o alvo, sofre de baixa autoestima. Também a pessoa, o alvo, a vítima, também é retraído. Em qual sentido? É uma pessoa que não consegue falar direito, não consegue expor sua opinião. Então, voltando lá no pertencer. Olá, Marcelo, tudo bem? Então, voltando lá no pertencer, tá? Contexto familiar. Se é uma pessoa retraída, se é uma pessoa que quando o pai fala, a mãe fala, primo fala, o vizinho fala, e ele nunca fala nada, nunca expõe opinião, sempre tá calado, sempre tá muito introspectivo, né? Ou seja, a pessoa calma e tímida é uma coisa, a pessoa retraída e a pessoa introspectiva a gente já tem que analisar que é outra coisa, tá? Porque uma diferença é você ser autocrítico, ser reflexivo e autônomo e saber atuar e poder atuar na sociedade de uma pessoa apática. É totalmente diferente, tá? Então, você não ter voz também pra nada não é saudável. Então, você tem que encontrar o seu equilíbrio. Olá, José. Boa noite. Então, o alvo aqui, mais uma vez, a vítima sofre de baixa autoestima, é retraído, né? E tem as suas pode ter também suas particularidades físicas, ou seja, o alvo do bullying é aquela pessoa de baixa autoestima, é o retraído, é aquela que sofre de particularidades físicas, ou seja, ou ele é alto demais, ou ele é gordinho demais, ou ele é bonito demais, né? Ou ele tem aquelas anormalidades que nós chamamos que é anormal, algo na beleza, a pessoa tem uma disfunção no nariz, ou usa um óculos fundo de garrafa, também sofre por esses aspectos físicos, né? Essas particularidades físicas. Tem também o alvo do bullying, também a vítima, sofre de aspectos culturais. E qual sentido? Bom, a gente tem que respeitar, né, a religião de cada um. E aqui entra no aspecto cultural e religioso. A pessoa gosta de bater um tambor, a pessoa gosta de parecer de turbante, a pessoa africana gosta de parecer com roupas muito coloridas, né? Ela carrega um terço por ser católica roxa. Ela gosta de carregar a Bíblia, porque ela é uma crente, né, que gosta de estar carregando a Bíblia o tempo todo. Então, gente, nas diferenças a gente tem que respeitar, tá certo? Então, um dos alvos também de quem é alvo, quem é vítima do bullying também é por essa questão. Aspecto religioso, aspecto étnico, cultural, o retraído, de baixa autoestima, particularidade física. E o interessante aqui também, o novato. Olá, Luísa, tudo bem, meu amor? O novato também, em algum grupo, ou seja, ele é novato em algum grupo, não foi aceito, pode sofrer também, né? Bullying, retaliações que seja, perseguições.
por ser bonito demais também. Gente, pessoas bonitas demais também sofrem perseguição, né? Tudo que foge da normalidade, em qual sentido? Daquilo que a gente vê, de que é bonito demais de se ver, ou sofre alguma anormalidade, né? Particularidade física, como a gente mencionou aqui, a pessoa usa um fundo de garrafa, né? Nos óculos, usa amuleto, como se diz, para se deslocar precisa de algum aparelho ou cadeira de roda, que seja, isso tudo chama a atenção daquele tirano, daquele opressor, daquela pessoa, né, que gosta de chacotear, gosta de tirar com a cara do outro, vamos dizer assim, né, de forma bem vulgar, saindo um pouco do científico aqui, trazendo a elucidação mesmo do fato. Gosta de tirar mesmo com a cara do outro, vamos dizer assim, né? Então, e todas essas características aqui é da vítima, né? Repetindo, a baixa autoestima, retraído, particularidade física, aspectos culturais. Então, é nisso que o autor tenta implicar, tenta atingir, tá? E o que isso desenvolve na vítima? Na maioria das vezes, eu coloquei aqui a depressão, que é o transtorno psiquiátrico mais conhecido do século que a gente conhece, né? Síndrome do pânico, medo, receio, angústia, fobia. Por quê? Porque isso tudo imprime na vítima o quê? Ansiedade, né? Se ela não se autoaceita, se ela não se percebe como ser pertencente daquela família, se a família não chama ela para pertencer, ou seja, se tem 4 pessoas na família, como citei no início, para quem tá chegando agora, a família não chama para pertencer, ou seja, eu só vejo meu filho mais velho, ou eu só vejo meu filho caçula, eu não chamo todos da família para pertencer, ou seja, aquele que vai tirar aquele como vítima, ele sofre também, ou seja, então sofre autor, vítima e o público que sempre está assistindo, ou sofre de baixa autoestima, ou porque quer chamar atenção, tá certo? Então, todos os envolvidos, quando são tratados, todos, tem que envolver todos, tá? Porque o ciclo da violência é assim, né? A gente vê hoje, presencia, e de forma inconsciente, se isso não for quebrado, a gente tende a o quê? A repetir lá na frente, né? Porque acaba sendo inerente, ou seja, acaba fazendo parte da gente, porque a gente percebe tanto, e o bullying, como vocês aprenderam aí no início, como sempre tem um público certo para estar vendo, né? O espectador típico, né? Então ele vai sofrendo também aquelas violências, ok? Vamos ver aqui que eu coloquei aqui. Então, o que frustra aqui na vítima, né, que leva ele a ter todos esses problemas como depressão, pânico, medo, receio, angústia, fobia, aquilo tudo que eu falei, por conta da ansiedade, né, e da frustração do senso de justiça, né? Então, você é uma pessoa que não consegue falar, uma pessoa retraída, não consegue expor a sua, como se diz, a sua opinião e dizer para o outro que chega, que não aguenta mais e não quer, não aceita aquele tipo de tratamento porque ele não se autoconhece, ele aceita tudo, né? Então, isso frustra dentro dele também o senso de justiça, né? Que nós chamamos. Tá certo? Eu coloquei uma coisa aqui muito interessante também, que eu acho muito legal da gente estar falando, porque tem diferenciação para quem comete o bullying no público feminino e masculino. É como se fosse um psicopata mesmo. Lembra que eu sempre faço a distinção aqui do homem e da mulher, do psicopata? Michele, você tá levando pro radical, né? Falar de bullying e de psicopata. Não é. Deixa eu explicar por quê. A gente tem que fazer uma diferenciação no que tange a mulher e a homens nesse tipo de tratamento. Por quê? Porque os homens, ele sendo psicopata, ele sendo sociopata, ou ele sendo o autor de bullying, que seja, ele é sempre mais notado. Por quê? Por conta da agressividade, ele é mais transparente, ele é mais bruto, né? Se a gente olhar para um homem, ele é muito mais bruto, ele tende a transparecer aquela agressividade dele. Já a mulher, em suma, o que a sociedade espera? Que ela seja meiga, que ela seja recatada, né? Do lar, vamos dizer assim, né? Só para ilustrar mesmo, a boazinha, a dócil. Então, fica mais difícil da gente detectar aquele autor mulher do que o homem. Por quê? O homem, por ser mais agressivo, por ser mais espontâneo em sua agressividade, a mulher, em contrapartida, ela é o quê? Cínica, ela é dissimulada, ela é velada,
ela sempre faz aquilo da forma velada, de uma forma cínica, de uma forma assim, construtiva. Cada dia ela vai minando uma coisinha, né? Através de fofoca, através de olhar, através de boatos, através de sussurros, de exclusão. Essas são as formas, essas manifestações femininas. Então, por isso que são bem mais difíceis a gente detectar pessoas que sofrem de bullying por mulheres, tá certo? Porque elas são veladas, são mais dissimuladas, tá? Os homens, no caso, fica mais fácil, por quê? Porque eles chutam, eles gritam, eles empurram, eles batem, né? Partem, na maioria das vezes, para agressão. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, que eu anotei uma coisa. Ao pedir socorro, a pessoa que sofreu bullying, o que é legal aqui que eu coloquei, tá? Quem recebe a notícia, já que não tá presenciando... Porque sempre vai ter alguém presenciando, né? Para ser bullying tem que ter essas características, esse requisito que eu falei, tá? Sempre vai ter o autor, a vítima e o público típico. O público típico sempre vai ser aquele fixo, ou no ambiente de trabalho, ou de família, sempre vai ter aquelas pessoas. Mas no sentido aqui de se omitir, para não se omitir no sentido daquele que recebe, vamos supor, se eu estou numa empresa e o meu chefe fica sabendo, ou estou numa escola, a diretora fica sabendo, são pessoas que ou os pais ficam sabendo, são pessoas que estão ligadas à responsabilidade, ou seja, podem fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, no sentido de não omitir, mostrar respeito, tá? Quando a pessoa trouxer aquele olhar, né, sofredor, aquilo que de fato está sofrendo, e você mostrar muito respeito, muito amor, muito carinho, porque a omissão é o quê? É você poder fazer. Se você pode fazer e você não faz, você está se omitindo. Então, isso é muito sério também, tá? Então, ajudar essa pessoa também a resolver esse problema. Então, só fazendo um resumão aqui para eu encerrar, porque eu não quero estender muito nas minhas lives, tá? Porque senão fica muito extensa. Então, retomando aqui, para quem chegou agora, a Cleofante é quem é a educadora e implantou o estudo do bullying no Brasil, tá? Ela é uma educadora e autora de vários livros. Cleofante é a autoridade nesse assunto no Brasil. Mas nós falamos aqui também que em 1970 esse assunto de bullying surgiu na Noruega por conta de adolescentes, né, que foram suicidando-se por conta, né, de insultos, maus tratos, né, de forma cotidiana, de forma, né, rotineira, que é o que caracteriza o bullying aqui que nós falamos. Por quê? Para ter o bullying, para quem fez a minha live a partir de hoje, sabe que o bullying precisa de autor, de vítima, de público típico, né, que sempre acontece ali no mesmo contexto de família, no mesmo contexto de escola, no mesmo contexto de trabalho, tá? Tendo aquele mesmo público espectador típico, né? E sempre parte de um ou de dois, mas sempre parte das mesmas pessoas que cometem o bullying. Retomando, tá? Então, o bullying é através de ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltratos. Falamos também da calúnia, difamação, injúria também, que como esses maus tratos esbarram nos crimes contra a honra, a gente tem a esfera jurídica, né, que a gente pode recorrer. Informações importantes que eu desconhecia. Legal, Mirelle, fico feliz. Mirelle é minha irmã. Obrigada, tá? Falamos do pertencer, né, que é dentro da abordagem sistêmica, dentro da psicologia, da terapia, da pedagogia. A gente traz aqui o pertencer e qual sentido? Se a gente, voltando aqui rapidinho, tá? Para quem chegou agora, a gente tá fazendo um resumão. O não pertencer, quem pratica o bullying é autor, o não pertencer em qual sentido? Se ele tá dentro de uma família que nem todos são chamados por pertencer, ou seja, ele não se sente aceito, né? Então ele tem a tendência em fazer isso na rua, praticar o bullying, para poder chamar a atenção de terceiro, de outras pessoas. Então, lembrando que, trazendo aqui o não pertencer em qual sentido? Que autor, tanto vítima quanto o público também que está vendo, são vítimas. Todos têm que ser tratados, tá certo? Por quê, gente? Por conta da violência, né? Porque aquilo que eu vejo de forma inconsciente, uma vez que eu vi, que eu presenciei, aquilo vai fazer parte também da minha vida. Falamos também que os homens são mais expansivos, mais agressivos, é mais fácil de detectar quem está sofrendo bullying, tanto a vítima homem ou quanto o praticante homem, porque eles são mais expansivos, mais agressivos, né? E tende a mostrar mais. As mulheres são mais recatadas, são mais veladas e dissimuladas, ou seja, cínicas, né? Então, partindo o bullying de uma mulher, fica mais fácil, fica mais difícil, né, de se decifrar. E quem tem o poder de fazer alguma coisa, não se omitir, porque o poder fazer também é crime, dependendo do que seja, do que envolver.
Gente, um beijo, um forte abraço. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Aqui tá dando poucas pessoas, mas muita gente vai ver ainda essa live, como as outras. Agradeço demais a participação de todos. E tem também aquelas pessoas que estão em outro Facebook que acessam um link que não aparece aqui na hora ao vivo, tá? Então eu fico imensamente agradecida. E vocês aprenderam, foi legal, rendeu. Mirelle colocou aqui informações importantes que eu desconhecia. Fico muito feliz, tá bom? Um beijo, um forte abraço. Eu não tinha feito essa live aí porque vocês sabem que eu tinha ficado doente, né? Mas agora eu já me recuperei, graças a Deus. E agradeço também a preocupação de todos, aqueles que oraram por mim. Muito obrigada pelas orações, tá? Um forte abraço, uma boa noite e um beijo, tá? Mas deixa eu ver aqui quem esteve com a gente. Ledilson, obrigada. Mário, Robson, Fagner, Elias, Ricardo, Luzia Lisboa, Robson Silva, Ariel, Paulo, Merielle, Dani Sul, Carlos Franco, Isaía Costa, Bruninha, Betinho, Dilcinho, Fábio Vieira, Pedro Splinder. Gente, muita gente bacana, muita gente aqui antenada, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Fica com Deus.